abrindo o terceiro bloco do Arte no Ar. O terceiro bloco do Arte no Ar é o bloco da Dica Cultural. E trouxemos hoje um querido poeta, autor, pesquisador, escritor, Ricardo Aleixo. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Théo. Ricardo, você é um poeta, digamos assim, high-tech, né? Bem do século XXI, porque você não é aquele poeta que fica só escrevendo lá, fechado, enclausurado. Você leva seu trabalho para todos os cantos, não é isso? Eu brinco que eu sou um poeta de rua. Por onde eu passo, tudo me estimula e alguma coisa há de virar poema, se não virar canção, se não virar objeto tridimensional. E tá assim, nas mídias, né? Porque eu acho que você procura estar no palco, você tá na Rádio Inconfidência apresentando, tá na Toda revista, segunda-feira. né? E a questão do artista visual, ele colabora com o poeta ou é o contrário, o poeta que colabora com o artista visual? Na verdade, não há distinção. Essa distinção ela é feita pelo mercado e pela academia. Mas para o artista, pouco importa o suporte, pouco importa o meio. Tudo remete a poieses, como os gregos nos ensinaram, né? Sim. Então tudo é poesia, porque num tempo como aquele não havia essa distinção. A poesia não apontava apenas para a arte da palavra. Era todo e qualquer fazer humano, né? O poeta é o fazedor. Então é nessa acepção que eu me defino como poeta. E as outras definições todas são muito mais para conseguir trabalho do que propriamente para... Porque eu chegava nos lugares há cerca de 10 anos e você é poeta, para que precisa de microfone? Para que precisa de projetor? Para que precisa de público? Então, é um jogo também com essa tendência do mercado a seccionar tudo. Claro, mas é por isso também que a poesia está cada vez mais forte, né? Apesar de tanta coisa contra o texto poético. Então a poesia tem surgido de lugares assim inesperados, né? Olha, a gente está falando uma semana depois de o Prêmio Nobel de Literatura ter sido dado a um grande poeta do século XX e do século XXI, que é Bob Dylan. Sim, que é músico. Já o nome dele, o nome artístico dele, é uma homenagem ao grande poeta gaulês Dylan Thomas. Ele influenciou um outro grande poeta norte-americano, estadunidense, como eu gosto de dizer, que é o Allen Ginsberg. Ele ensinou 3 acordes de violão para o Ginsberg, que já saiu musicando um outro enormíssimo poeta do século XVIII, que é William Blake. Então, essas inter-relações todas, elas se dão muito naturalmente. Só uma mente muito tacanha pode se surpreender com essa possibilidade da palavra poética, desde sempre, circular nos mais diversos ambientes. Ô Ricardo, e qual que é a sua relação com a música? Você já teve seus poemas musicados? Você já fez música com eles também? Eu comecei com música. A música é a primeira área à qual eu me dediquei, com interesse de me profissionalizar. Eu canto desde os 11 anos, eu componho, eu toco violão, tem os experimentos com os eletrônicos também, essas Sim. traquitanas todas eletrônicas, e só mesmo em atenção àquele princípio que eu falei no início, as exigências do mercado, é que eu não defino o trabalho que faço atualmente como música. A composição, quer dizer, tanto de trilhas sonoras quanto de canções. Eu tenho tido canções gravadas por muita gente, como a Patrícia Amaral já gravou canções minhas. Sim. O Maurício Tizumba, a gente tem parceria também, tem uma parceria inédita ainda com o Zé Cabaleiro. Então tem esse trabalho de canções que eu faço com os músicos, tem os poemas que eu mesmo musico, Sim. tem as letras que eu faço junto com a melodia. Sim. E tem também uma outra parte do trabalho que é com poemas de outros autores que eu coloco música. Ah, que legal, que ótimo. Queridos, o livro, você trouxe 2 aqui. Sim. Esse aqui é o mais recente, né? É impossível como nunca ter tido um rosto. Sim. E teve esse aqui, que é o Modelos Vivos. Modelos Vivos, né? O seu trabalho de poesia, né? Essa poesia mais, digamos, de imprimir, né, no papel e tal.
ela é voltada para quem? Quem que é o seu público? Você consegue definir isso ou você Não. joga isso para o mundo? Não. E a experiência de transposição desses poemas de livro, pensados para o livro, a transposição deles para a cena, me traz cada vez mais surpresas, alegríssimas surpresas. Os pais que levam as crianças, eles voltam para casa com outra informação permeada pela forma como as crianças lidam com isso que parece tão complexo para quem tem uma visão mais convencional da literatura. Intermídia é um termo que assusta, multimídia, interartes, mas as crianças só querem a multiplicidade, as cores, a textura, os sons, os ruídos, e vão para essa festa. Então, acontece, eu tenho recebido muito vídeo de pais de outros lugares até, que gravam os filhos vocalizando os meus poemas. Recebi Olha, agora que de uma legal. criança de 9 anos, do Rio de Janeiro, que o meu livro 2001, de 2001, o Trívio, é um livro com muitos poemas visuais, que é considerado difícil por muitos adultos, e ele lendo vários poemas, e depois ele me escreve dizendo por que ele gostou, porque tem essa dimensão de jogo, isso Claro. que é a base da Eu acho, inclusive, da que arte, essa né? geração que já nasceu tecnológica, né? Talvez ela tenha mais facilidade para entender isso, né? Total facilidade. Eu participei com muita alegria de um projeto chamado Poemas de Brinquedo, do meu amigo e parceiro Álvaro Andrade Garcia, que é um projeto de transmídia para crianças. Então, quando você fala em transmídia, já cria aquela ideia de complexidade. E são poemas que são jogos verbais. Eu fui contratado, convidado por ele para fazer a vocalização de todos os poemas e o design sonoro do projeto. Então, quando isso se espalhou pela internet, começou a ter um número inimaginável para quem atua profissionalmente nesse campo, como a gente vem atuando. O Álvaro é um dos pioneiros da videoarte no Brasil. Sim. A gente tem muita dificuldade de colocar o trabalho sem grandes obstáculos. Mas a partir do momento em que as crianças se apropriaram disso, começou a ser mais interessante. Porque a criança não teoriza. Ela já Lá aceita vai. a coisa ou recusa, né? Ô, Ricardo, o que é escrever em português para você? A língua portuguesa está tão sofrida, não está? O Paulo Leminski, o poeta Paulo Leminski, ele dizia que escrever em português e ficar calado é a mesma coisa. Eu discordo. Eu discordo porque, para além da importância que o Brasil possa ter na cena mundial, nós temos uma riqueza enorme, que é a musicalidade do brasileiro. Eu digo que a gente fala brasileiro. Então, um dos lugares em que os meus projetos em performance são mais bem recebidos é a Alemanha. E eles destacam exatamente a musicalidade da fala. Sim. E, no caso das performances, eu oscilo conscientemente entre a musicalidade da fala cotidiana e o canto, aquilo que a gente chama de canto falado. Sim. Isso, para eles, é fabuloso. Sim, Eles claro. dizem, aqui não tem possibilidade de fazer isso com o alemão, mesmo com o inglês, ou você vai para o canto, rigorosamente canto, ou fica naquela dimensão de fala muito próxima da coisa bíblica, né? Claro. Do salmo e tal. Sim. E o português, essa língua vagabunda, o português brasileiro, Uhum. essa língua vagabunda nos permite essa relação direta com alguma coisa que pode virar canto, mas que remete a uma conversa mais intimista. Aí muito entrou um amplo. pouquinho da África e dos índios, melhorou tudo. Querido, muito obrigado por sua presença aqui, né, no nosso programa. Eu que agradeço, Thelma. Antes da gente passar a bola para o oriundo terminar o nosso bloco, lembrando a vocês da campanha da Padroeira de Minas Gerais e da TV Horizonte, a Nossa Senhora da Piedade, que ela te convida a ajudar na manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese, a TV Horizonte e a Rádio América. E, além disso, sua contribuição ajuda a preservar o santuário lá de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Para participar, ligue para 3319-6111 ou 3209-3559 e fazer parte desse grande projeto. Com vocês, Oriundo.
porta do meu guarda-roupa aberta, pois temo a presença de bichos e seres que habitam um outro lugar. Eu não deixo o chinelo virado, nenhum separado do outro. Não quero defunto no quarto ao lado quando eu acordar. E depois de rezar eu apago a vela. Sua chama produz uma sombra sombria que sai da parede só pra me assustar. Vou dormir, mas não deixo a janela aberta, porque pela fresta a mão de um monstro invade meu quarto pra me sufocar. Assim eu consigo manter o meu sono e sonhar com os anjos de um mundo pirado no fundo das águas vermelhas do mar. Sereias com asas invadem as casas e um submarino me leva a um bosque com árvores cheias de frutos do mar. O dia chegando eu estou acordando e ainda sonhando eu vou misturando o real e o sonho até despertar. Eu levanto e calço os chinelos e abro a janela, acendo a vela e agradeço a noite tranquila.